E aí, meus queridos, tudo bom com vocês, sexto ano? Sou a professora Desirê, professora de matemática, e hoje vamos juntos estudar mais um pouco desse mundo que é a matemática, hein? Então, antes de tudo, temos aqueles recadinhos para vocês, não é mesmo? Recadinhos diários lá que vocês precisam fazer. Então, não esqueçam, acessar todo dia o Google Classroom. Todo dia tem atividade nova lá para vocês. E não é olhar só matemática, hein? Vocês têm que olhar todas as disciplinas. Então, resolver a atividade é clicar naquele link obrigatório, fazer certinho as questões, não respondam de qualquer jeito, porque o prof lá da escola tá vendo, tá olhando se você tá fazendo certinho, tá? E depois, quando você termina, não é só fechar a página, você tem que clicar lá no enviar, finalizar a atividade. Para quê? Porque só assim vai garantir a frequência de vocês. Também lá no Google Classroom tem a parte do mural, que é onde os profs colocam os avisos para vocês. Então não esqueçam, tem que ler o mural diariamente. Por quê? Porque agora tem a novidade das aulas Meet, né? O Google Meet, que são as aulas ao vivo que o professor vai estar fazendo com vocês pelo aplicativo. Então, quando que vocês vão saber lá e quando que vai ter a minha aula? O professor vai marcar lá no mural. Lá no mural ele vai colocar o dia, o horário, a aula que ele vai passar, se vai precisar de algum material ou não. Então, vocês têm que ler, não é deixar para a última hora, para vocês poderem se preparar antes, tá bom? E nessas aulas ao vivo também, pega o caderno, anota a dúvida que você tem para você poder tirar a dúvida com o teu professor. Tá bom? E para aqueles alunos que estão me assistindo na televisão e que não têm acesso à internet, vai até a escola e solicita lá a atividade impressa para você poder levar para casa e resolver. O importante, gente, é que vocês precisam fazer todas as atividades, seja impresso ou seja online. Tranquilo? Então, terminamos os nossos recadinhos, vamos começar a nossa aula. Na aula anterior, nós vimos situações-problemas envolvendo o cálculo de volume e capacidade de sólidos geométricos. E nesta aula, nesta aula nós vamos estudar as situações-problemas envolvendo unidades de medida de massa. Então, vamos aí estudar um pouquinho mais sobre as unidades de medida. Unidades de medida de massa. Então, lembram quando nós estudamos as outras unidades de medida de comprimento e de volume? Nós tínhamos uma tabela, né? Nós temos uma tabela também para a unidade de medida de massa e que a unidade fundamental é a grama. A partir do grama, nós temos unidades para medir coisas muito pesadas, que são os múltiplos do grama, coisas nem tão pesadas, que são os submúltiplos do grama. E aqui a prof deixou em vermelho para vocês as unidades mais usadas, que é o grama, o quilograma e o miligrama. Então, essas são as mais utilizadas. E nós também temos que observar essa outra tabela aqui, ó, que é a tabela da unidade de medida de transformações, tá? Então, aqui as unidades de medida de transformações. Opa, deu um zoom ali, né? Mas é essa tabela aqui, ó. Por que nós temos que saber transformar as unidades de medida? Porque às vezes nós temos algo em quilo e temos que transformar o exercício que é que a gente pese em grama ou em miligrama e vice-versa. Então, a gente precisa saber fazer essa transformação. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, se eu estou aqui no quilograma e eu preciso transformar para o grama, eu vou andar para frente, para a direita, quantas casas? Ó? 1, 2, 3 casas. A cada casa que eu ando ali, a cada unidade de medida que eu vou andando para frente, nós multiplicamos por 10. E a cada unidade de medida que eu volto, a gente divide por 10. Então, se você andou 2 casas para frente e para a direita, você vai multiplicar 10 vezes 10. E se você voltou 2 casas, vai dividir por 10 2 vezes, que seria a mesma coisa que dividir por 100, tá bom? Vamos usar isso nos nossos exercícios. Medindo a massa.
Olhem aqui então, ó. O que o menininho falou para a mãe dele? Mãe, dá para você fazer uma massa de pão para eu esticar e depois medi-la com a fita métrica? Para que isso, menino? É que a professora falou para ver a medida da massa de algum produto que a gente tem em casa. Mas não é com fita métrica que se mede a massa dos alimentos. A massa de um produto a gente mede com uma balança. Então, não é porque eu estou falando de medida que eu vou sair pegando fita métrica e medindo tudo. O peso, a massa, é sempre com a balança, tudo bem? Então, medindo a massa. O instrumento mais utilizado para a medida da massa é a balança. Um modelo ainda muito utilizado é a balança de 2 pratos. A ideia é fazer com que os 2 pratos dela fiquem equilibrados. Quando isso acontece, significa que os 2 lados da balança estão com o mesmo peso. Olhem aqui então a imagem da balança que a prof está explicando para vocês. Ó. Nós temos 2 pratos, de um lado do prato a gente coloca pesos que a gente já conhece e do outro lado a gente coloca aquilo que a gente quer saber o peso. Então, nós vamos colocando peso de um lado até o prato ficar equilibrado com o outro. Quando ele fica equilibrado, quando esse ponteiro aqui fica bem no meio, significa que os pratos estão equilibrados, ou seja, os valores dos pesos dos 2 lados são iguais. Cuidado, presta bem atenção que a gente vai usar isso no nosso exercício. Então, primeiro exemplo. A balança abaixo está em equilíbrio. Calcule a massa total de ambos os lados da balança. Ó, por que ela está em equilíbrio? O ponteiro está no meio e os 2 pratos estão exatamente na mesma altura. Significa que o peso de um lado é exatamente igual ao peso do outro, que é a nossa massa. Mas, prof, por que é igual se aqui eu tenho bem mais cubinhos e quadradinhos do que do outro lado? Porque nós não olhamos a quantidade de elemento que está ali dentro. Nós olhamos quanto ele pesa, tá bom? Então, olhando aqui e resolvendo o nosso exemplo, nós vamos ter aqui, ó, que esse prato, somando todos os pezinhos que estão ali dentro, vai estar dando 12. E no outro prato, também somando os pesos, também dá 12. O que significa isso? Que não importa se de um lado tem mais pezinho, do outro lado tem menos. Importa quanto ele pesa. E nós temos aqui que os 2 lados estão pesando 12 unidades. O exercício não falou se é quilo, se é grama, o que é, né? Geralmente o exercício fala isso pra gente. Então, agora vamos para vocês resolverem isso daqui. Do mesmo jeito que a prof fez antes, colocar as continhas de um lado e ver se é igual às continhas do outro, vocês vão fazer isso agora neste exemplo. Então, olha lá, ó, a balança abaixo está em equilíbrio. Calcule a massa total de ambos os lados da balança. Olhe os pezinhos da direita, os pezinhos da esquerda, some os valores e me diga aí se a balança está igual os valores.
Conseguiram? É só você olhar aqui, ó, os numerozinhos que estão dentro de cada pezinho, somar os lados e ver se os lados são iguais. Então, vamos juntos, ó. De um lado, a gente colocou aqui, a prof colocou todos os valores dos pezinhos. Quando a gente somou, deu 14 de peso. E do outro lado, também os valores do pezinho, que quando a gente soma, também deu 14. Mas, prof, eu consegui ver isso sem fazer conta? A senhora falou que quando um prato está exatamente da altura do outro, está equilibrado, eles têm o mesmo peso. Sim, mas se o professor de vocês falar assim, ó, faça as contas, não é só escrever assim, estou olhando e vendo que está equilibrado. Você tem que fazer as continhas, saber provar aquilo que você está vendo. Então, aqui nós provamos, na forma matemática, que um lado é exatamente igual ao outro, porque os pesos, as massas são iguais. Certo? Conseguiram? Prestar atenção no raciocínio? Então, vamos continuar aqui, ó. Exercício 2. Observe as balanças abaixo e responda. Letra A. Quantos gramas contém cada achocolatado da figura 1? Olhem aqui, ó. Eu tenho a figura 1 com uma balança e a figura 2. O exercício A não falou nada da figura 2, então a gente esquece ela. Vamos olhar só a primeira balança. Eu sei que aqui eu tenho 2 quilos de açúcar, que é exatamente igual ao peso de 4 achocolatados. Quantas gramas, olha essa palavra, gramas, tem cada achocolatado? Que conta a gente faz? Vocês já sabem? Façam aí e daqui a pouco a gente corrige. Prof do céu, eu achei esse exercício um pouco difícil, porque antes era só somar os pesos, mas agora ali de um lado eu tenho um valor e do outro eu não tenho. Porque agora nós temos que descobrir esse valor que eu não tenho do outro lado. Então, prestem atenção como a prof vai fazer, porque a letra B vocês vão fazer bem semelhante a isso. Então, olhem ali, ó.
O que que nós temos? Nós temos que a massa do pacote de açúcar pesa 2 quilos, não é isso? O pacotão de açúcar que está de um lado pesa 2 quilos. Tá, mas e os achocolatados? Eu sei o valor dele, o peso dele? Não, mas você sabe que a balança está em equilíbrio. Ou seja, que os 2 quilos do achocolatado é igual ao peso dos 2 quilos do açúcar, né? Os 2 quilos do açúcar é igual ao peso dos 4 achocolatados. Então, o que que a gente tem que pensar? Ó? Que a gente tem que dividir o peso do açúcar pela quantidade de achocolatados, porque fazendo essa divisão, a gente vai conseguir encontrar o peso de cada latinha de achocolatado que está ali. Então, a prof já fez essa divisão aqui, ó, prestem atenção, que eu fiz em colorido algumas coisinhas para a gente relembrar. Ó. Eu posso dividir 2 por 4? 2 é menor que 4, então a gente tem que aumentar o 2 para conseguir dividir por 4. Lembram lá das outras aulas como que a gente aumenta? Colocando um 0 aqui na frente e um 0 e uma vírgula aqui na chave. Por que que vai o 0 ali embaixo da chave? Porque a vírgula não pode ficar sozinha boiando, então a gente coloca o 0 para segurar aquela vírgula. Agora nós temos 20 divididos por 4, que dá quanto? 0,5. O que que é esse 0,5? É 0,5 quilos. Cada achocolatado desse pesa 0,5 quilos. Ele pediu para a gente o peso em quilos? Não. Ele falou para a gente medir o peso lá em quê? Em gramas. Então, nós temos que transformar de quilo para grama. Então, olhando aqui a transformação, ó, nós estamos no quilo, lembram dessa tabela lá no início? Estamos no quilo e temos que ir lá para o grama. Quantas unidades de medida a gente está andando? Ó? 1, 2, 3. Então, significa que eu tenho que pegar o 0,5 e multiplicar ele 3 vezes por 10. Mas 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, basta eu pegar o 0,5 e multiplicar por 1.000. Quando a gente multiplica, a vírgula vai para frente. Então, ela sai daqui e andou 3 casas para frente, que tem o nosso 500 gramas. Então, o que que significa isso ali? Ó? Que cada achocolatado pesa 500 gramas, certo? Olha quanto passo a passo, hein? Vamos para o item B, para vocês treinarem aí. Sabendo que a massa de cada achocolatado é 500 gramas, qual a massa de cada fermento da figura? Então, olhem aqui, ó. Agora, a figura 2. Esquece a figura 1. Vamos olhar a figura 2. Você sabe que o achocolatado, ele pesa 500 gramas. E você sabe que ele é igual ao peso de 2 fermentos. Quanto vale cada fermento? Qual é a conta que a gente faz? Bem parecido com o anterior, hein? Façam aí, daqui a pouco a gente corrige.
Então, basta a gente dividir, né? Nós temos um achocolatado que pesa 500 gramas e 2 fermentos. Então, basta a gente fazer essa divisão aqui, ó, de 500 divididos por 2. E qual que é a metade de 500? É 250. Então, o que que significa isso? Que a gente fez a divisão do valor, do peso do achocolatado pela quantidade de fermento para descobrir o peso de cada fermento. Então, cada fermento pesa 250 gramas. Tranquilo? Conseguiram? Então, vamos agora para um quiz, hein? Vapt-vupt com vocês, ó. Qual a massa da pilha abaixo, sabendo que cada caixa tem massa de 20 quilos? Você tem uma pilha de caixas que pesam 20 quilos cada uma. Quanto pesa essa pilha inteira? Você tem que ver quantas caixas tem, né? Vejam aí e daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram? Então, nós temos que analisar quantos cubinhos tem na figura. Então, olhem aqui, ó. Primeiro, a prof vai chamar de cubinhos as caixas que estão ali. Então, no primeiro nível, nós temos 8 cubinhos. No segundo nível da pilha, nós temos mais 4 cubinhos. E no terceiro nível da pilha, nós temos mais um cubinho. Somando esses cubinhos, que são as caixas, quantas caixas nós temos? 13 caixas. Eu sei que eu tenho 13 caixas e cada uma pesa 20 quilos. Para saber o total delas, que conta a gente faz? Multiplica. Então, 13 vezes 20. 13 vezes 20 dá quanto? 260. Vocês acertaram? Vamos ver então aqui, ó, que a pilha pesa 260 quilos, tá? Então, eu espero que vocês tenham feito a conta e tenham acertado aí. E a nossa aula está acabando. Ah, prof, o que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos situações, problemas envolvendo as unidades de medida de massa, que é o peso, vimos as balanças, né? E na nossa próxima aula, nós vamos continuar resolvendo mais probleminhas de unidade de medida de massa, para você ficar bem expert no assunto, hein? Um beijo para vocês, façam as atividades e até a próxima!